Um importante estudo divulgou informações surpreendentes sobre o papel da idade dos homens no risco de desenvolvimento dos filhos. Paternidade tardia é o assunto de hoje e a doutora Silvana Chedi, especialista em reprodução humana, está aqui. Boa tarde, doutora. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado, prazer é nosso. Ô, doutora, a maternidade tardia sempre foi questionada como fator de risco para o bebê. Agora, com esse estudo, o que muda? Aliás, demorou, né, para sair esse estudo? Demorou, Adriana, mas é bom para consolidar a ideia de que os problemas de infertilidade são problemas do casal. Nunca existe um único responsável, o homem ou a mulher. Ambos têm que se cuidar para terem um bebê saudável. E essa pesquisa veio trazer informações sobre o envelhecimento do homem, que com o passar da idade existe o aumento de algumas mutações, que são alterações nos genes que o homem carrega nos espermatozoides, da mesma forma que a mulher também carrega nos seus óvulos. E essas mutações podem ser responsáveis por alguns problemas em relação ao bebê. Doutora? Então, a pesquisa que saiu na Nature estudou algumas doenças psiquiátricas, a esquizofrenia, o autismo. Mas essas mutações podem acontecer para outras doenças. Agora, é importante esclarecer para os nossos telespectadores que mutações nem sempre são danosas, nem sempre são maléficas para a saúde. Às vezes, os nossos genes sofrem mutações, mas para que a gente possa se tornar mais apto a sobreviver, ficarmos mais resistentes. Então, as mutações não são de todo ruins. Existem mutações ruins, como no caso dessas que foram estudadas, mas existem mutações que são boas também, que ajudam na nossa saúde. E essas também aumentam com o tempo? Aumentam, porque ao longo dos anos, o nosso organismo sofre uma série de agressões do meio ambiente. Poluição atmosférica, poluição dos alimentos, poluição da água, produtos químicos, o álcool, o cigarro, todos esses fatores vão se incorporando no nosso organismo e vão fazendo com que os genes sofram essas mutações. E quanto mais velha a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, maior a probabilidade de ter mutações. Doutora, mas no caso do homem, a senhora não acha que é mais difícil você mudar o hábito, porque é uma coisa tão arraigada no homem de que ele não tem esse problema, de que o importante é a macheza dele e que enquanto ele puder produzir filhos, ele vai produzir inclusive com mulheres mais novas, né? Exato, Leão, você pegou no ponto exatamente, é mais difícil sim. O que nós temos a nosso favor é que, apesar da mudança de hábitos ser difícil, especialmente no homem, essa mudança é mais difícil, felizmente a medicina tem recursos para que a gente possa lidar com esse problema e oferecer algumas soluções de tratamento no caso desses problemas acontecerem. Então, mudança de hábitos é realmente muito difícil, mas a boa notícia é que a gente tem como ajudar esses homens. A senhora acha, então, que a conduta médica vai mudar, vai levar em conta também a idade do pai? Olha, nós estamos vendo um envelhecimento da população. E com o envelhecimento da população, esses problemas estão cada vez mais frequentes. Só que nós vemos que as pessoas estão envelhecendo com mais saúde, estão envelhecendo em melhores condições do que, por exemplo, os nossos avós ou bisavós. Então, da mesma forma que a medicina hoje está oferecendo opções para as pessoas envelhecerem com mais saúde, a gente tem como oferecer opções de tratamento para esses casais que querem engravidar mais tarde. E essa é uma tendência, né? Hoje em dia, tanto o homem quanto a mulher acabam postergando o desejo de terem filhos e a gente enfrenta com muita frequência esses problemas relacionados à idade. E o que pode ser feito, então, para se evitar uma gravidez de risco, tanto com homens quanto com mulheres mais velhas? Bom, tentarmos a mudança dos hábitos, no caso do abuso de álcool, de cigarro. A questão do peso é muito importante, então a gente sabe que o sobrepeso é um fator bastante negativo em relação à fertilidade, então auxiliar no controle do peso. Caso não haja essa mudança e o casal deseje mesmo assim ter filhos, nós temos métodos de diagnóstico genético no embrião antes do embrião ser transferido para o útero. Existe já essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Então, um casal que faz um tratamento de fertilização in vitro, que é o que a gente conhece como o bebê de proveta, esse casal tem a oportunidade, se eles tiverem idade avançada,
de pesquisarem essas mutações genéticas nos cromossomos do embrião, antes do embrião ser recolocado no útero da mulher. Então, nós temos a garantia de só transferir para o útero embriões que sejam geneticamente normais. Isso hoje é possível. Agora, doutora, no caso da mulher, a gente tem claramente, assim, uma mulher de até 45 anos, tal, ela pode ser mãe e tal, né? Com pequenas variações, né? Agora, o do homem, a gente nunca teve esse limite. Então, qual seria esse limite para o homem? Olha, no caso da mulher, a mulher começa a ter um declínio da fertilidade a partir dos 35 anos. Esse declínio vai sendo progressivo ao longo dos anos até que ela entre em menopausa, em torno dos 48, 50 anos. No caso do homem, o declínio da fertilidade começa, em geral, a aparecer após os 50 anos, ou seja, já mais tardiamente do que a mulher. E se acentua em torno dos 70 anos. Então, existe uma margem maior para o homem se preocupar do que a mulher, né? Então, homens acima de 50 anos já têm que ter um certo cuidado, mas esse cuidado deve se acentuar se o homem tiver mais de 70. Tá, perfeito. Bom, a senhora explicou em um método muito interessante para a pessoa prevenir riscos na gravidez, as pessoas que optam por ter filhos mais tarde, que é através da inseminação, não é? Você já vê no embrião. Existem outras maneiras também? Olha, antes da mulher engravidar, essa é a única maneira. Nós podemos fazer uma pesquisa genética em ambos, homem e mulher, para ver se eles já são portadores de alterações cromossômicas ou alterações genéticas. E, além de pesquisar no homem e na mulher, pesquisar no embrião. Caso o casal não opte por fazer a fertilização in vitro, aí a alternativa é fazer essa pesquisa já durante a gravidez. Só que aí é mais complicado, porque caso for detectada alguma alteração, algum problema durante a gravidez, não resta outra alternativa ao casal, senão uma interrupção da gravidez, que no Brasil não é permitida. E hoje também existem uns exames que são invasivos, que também a mulher acaba correndo o risco, né, de interromper a gravidez. Exato. Existe, por exemplo, a amniocentese, que é um exame através do qual se tira uma pequena quantidade de líquido amniótico da mulher quando ela está grávida, a partir do 3º mês. Através da análise desse líquido, nós podemos ver o número de cromossomos que o bebê tem, só que realmente é um exame que tem um risco de 0,5% a 1% de causar uma perda da gestação. Então, muitas vezes o bebê pode ser normal e fazemos o exame e a mulher acaba perdendo. Por isso que o exame só deve ser feito se houver uma indicação médica ou uma idade avançada, ou algum risco familiar para alguma doença genética. Agora, por exemplo, é um casal que já deixou para bem depois, para ter seus filhos, resolveu estudar fora, aquela coisa toda, e aí, já no ocaso da vida, vamos dizer, resolveu serem pais, né? Existe alguma coisa que se possa fazer para se evitar problemas? Olha, existem algumas vitaminas que nós podemos prescrever, tanto para a mulher como para o homem, que são vitaminas, não têm efeito colateral nenhum, não têm contraindicação nenhuma e que podem ser benéficas tanto para a produção dos espermatozoides como para a qualidade dos óvulos. E é importante que essas vitaminas comecem a ser tomadas a partir de quando? Já uns 2 ou 3 meses, pelo menos, antes da mulher engravidar. Ácido fólico é uma delas, que evita defeitos no tubo neural do bebê. E existem algumas outras vitaminas. Isso para homens e mulheres? Homens e mulheres. O ácido fólico mais para mulher. A vitamina C e a vitamina E são vitaminas antioxidantes. E além dos benefícios em relação ao tabagismo, ao câncer, elas têm benefícios também na gestação. Diminuem o risco de abortamento e melhoram a qualidade do óvulo e do espermatozoide, porque são antioxidantes e tem esse efeito que é benéfico, e são produtos que não têm praticamente nenhuma contraindicação. Perfeito. E doutora, existem vantagens de ter filhos mais tardes, a própria segurança na relação e também a segurança financeira ajudam a ter um filho em um ambiente mais seguro. O que a senhora pensa sobre o assunto?
Eu sou muito incentivadora das gestações tardias. Eu acho que os casais, quando optam por constituir uma família numa idade mais avançada, já têm estabilidade financeira, têm tempo para se dedicar aos seus filhos. E são gestações muito desejadas, são crianças muito queridas. Pela ciência parece uma coisa um pouco antinatural mesmo, né? Mas nós temos como ajudar esses casais, com vitaminas, com orientação médica, com tratamentos adequados. Então, a imagem que eu gostaria de passar é que isso não é um problema. É claro, necessita de acompanhamento médico e necessita de cuidados especiais. Não basta a mulher engravidar e resolver contar com a sorte, de jeito nenhum. Contar com a sorte vai ter problemas. Mas se o casal optar por fazer um acompanhamento médico especializado, as chances de ter uma gravidez segura são muito grandes. O doutor, e ajuda também na hora de ter uma gravidez tranquila? Você falou sobre sobrepeso, né? Que quando a pessoa é saudável, quando ela não fuma, isso tudo também influencia a gestação e o nascimento também do bebê? Sem dúvida. A idade não é o único fator determinante. Muitas vezes, uma pessoa de 40, 40 e poucos anos ou 50 anos tem condição física melhor do que alguns jovens de 20 e 30 anos. Então, hoje eu atendo mulheres no consultório com 40, 42 anos que estão com peso excelente, hábitos de vida bom, praticam esporte. Então, apesar dela ter 40, 40 e poucos anos, ou no caso do homem ter 50 ou mais, estão em forma melhor do que muitos jovens. Então, a idade não é o único fator, os hábitos de vida são fundamentais. Então, para encerrar aqui a nossa conversa, para que a pessoa tenha uma gestação tranquila, também é muito importante que os pais tenham maturidade. É importante que os pais tenham maturidade, que se cuidem, que procurem uma assistência médica especializada e usem os recursos que a medicina coloca hoje a nosso serviço, que são muitos, né? Tá certo. Obrigada, então. Obrigada, foi um prazer.